Fala, Samurai, beleza? Então agora nessa aula a gente vai aprender aqui a criar um nosso CRUD básico, beleza? Manipulando aqui esse array que já foi previamente cadastrado. Então a gente vai imaginar que a gente vai trabalhar aqui com os recursos chamados customers, ok? Que são os clientes do nosso banco de dados aqui, são os customers da empresa, tem aqui Dev Samurai, Google, Wall, ok? E a gente vai fazer aqui uma manipulação de rotas que a gente vai listar, inserir, atualizar e excluir os registros correspondentes a esse array, legal? Esse aqui vai ser um CRUD bem simples, por conta até da manipulação desse array, e depois num CRUD um pouco mais elaborado, a gente vai aprender, ao invés de manipular um array, manipular um banco de dados, legal? Então já inicializei aqui o meu projeto com um ajuste que é colocar aqui express.json, legal? Aqui dentro do server use, e fazendo aqui esse array de customers, que você já aprendeu em outros cursos direcionados, nos outros módulos, enfim, a criar esse array aqui de objetos. É um array comum, let customers, que a gente colocou ID, nome, site, de alguns registros aqui, você pode colocar o seu. Bacana? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é fazer a nossa primeira rota, que vai ser uma rota de listar, ou seja, vai ser os recursos de listagem de todos os clientes, ok? E para poder deixar esse processo bem mais interessante, eu criei aqui dentro do Insomnia todos os métodos aqui desse CRUD que a gente vai, enfim, utilizar para o nosso processo. Já está programado aqui, então, por exemplo, se eu clico aqui em List, eu dou o Send. Hoje ele está dando 404 aqui porque ainda não existe essa rota, beleza? Mas vai ter o List, Show, Create, Update e o Delete. Eu já exportei esse arquivo, então você pode ver que tem um arquivo anexo aqui, um arquivo chamado Insomnia, beleza? Que basta você chegar aqui no seu workspace e fazer a importação. Quando você importar, você coloca aqui From File, daí você coloca o arquivo .json que eu passar para você, beleza? Daí você consegue testar aqui comigo. Ou então você pode digitar na mão aqui, pode digitar o get, pode digitar o show, pode digitar os outros aqui, ok? Sem problema, sem estresse. Então agora a gente vai começar a fazer o processo. Para poder fazer a nossa rota de listagem, beleza? Aqui é até o tema atual. O que a gente precisa fazer? Dar um server.get. A gente vai colocar aqui qual é a rota, que é o customers, ok? E aqui a gente vai colocar a nossa função, que é o res. E aqui a gente vai colocar o nosso return, beleza? A gente vai retornar o quê? res.json, e a gente vai simplesmente retornar todos os customers aqui, sem nenhum tipo de tratamento, beleza? Simplesmente a gente vai retornar todo esse array. Se a gente chegar, aliás, eu estou com o meu NodeMon rodando, beleza? Então, aliás, se a gente chegar aqui agora, rodar essa lista, então a gente vai ter aqui no Insomnia os registros que estão dentro desse banco de dados aqui transformado em JSON, beleza? A próxima rota que a gente precisa agora fazer é a rota de show, ok? Que a gente vai, dado um ID que a gente passar, a gente vai recuperar aquele objeto em específico, aquele customer em específico, ok? E eu vou utilizar a mesma rota aqui, customers, só que eu vou colocar agora um parâmetro de rota chamado ID. Esse parâmetro de rota ele precisa verificar aqui dentro dos customers qual é o ID que eu recebi, ok? E retornar aquele objeto específico. Para poder fazer isso, eu tenho que resgatar aqui o parâmetro ID, que a gente pode fazer com rec params.id, legal? Só a única coisa que você precisa ficar atento é que esse ID aqui, ele provavelmente vai vir como string, por conta do parâmetro de rota, aceitar string, então eu preciso colocar aqui um parse int para transformar esse valor textual aqui num valor literalmente numérico, ok? Agora eu preciso resgatar o customer, ok? E a gente vai fazer assim, ó, customers ponto find, a gente vai utilizar o método find, que a gente já viu em módulos passados, em cursos passados, item.id é igual a o ID que eu estou recebendo aqui, legal? E agora tudo que eu preciso fazer é construir o meu status, beleza? Porque assim, como a gente viu anteriormente, se o customer existir é status 200, se ele não existir é status 404, ok? Então a gente vai fazer assim, customer, se o customer existir, status 200, se não, 404. Bacana? E aqui, como é que a gente retorna o status no
no Express. Quando você não coloca status nenhum, o padrão é 200. Mas como ele pode variar de 200 ou 404, você pode forçar aqui, ó, status, e a gente vai colocar aqui o nosso status. Ok? Então, a gente vai agora testar essa rota. Eu vou utilizar essa rota de show. Cliquei aqui em Send, beleza? Vamos ver o que ele está retornando. Desculpa, não é retornar todos os customers, e sim o customer, beleza? A gente vai clicar aqui, então ele retornou o cliente com ID 1. Eu posso colocar aqui ID 3, por exemplo, ele vai retornar o all. Se eu colocar ID 30, ele vai retornar aqui 404, beleza? Ele vai retornar então com o status 404, situando aqui a API que você está consultando, a API de consulta, que no caso é o Nodemon, que aquele registro não existe, beleza? Então essa aqui é a primeira parte que a gente fez do nosso CRUD simples, nosso CRUD de API simples, para que ele pudesse retornar todos os customers ou então retornar um customer específico. E agora na próxima aula a gente vai fazer a inserção de um customer novo, beleza? Então segue aqui comigo.